Hoje, Mister, consegue-me ouvir? Viva, João, como é que estás? Tudo bem? Está tudo em ordem. E por aí? Estou a ouvir perfeitamente. Tudo bem Ok, também. também consigo. Vê só se deixar ver se entra mais uma outra Vou só pessoas colocar e. isto aqui em. Ok. Mais um minutito e começamos. Consigo ouvir Ok, direitinho. perfeito. Ok, podemos acho que também dar início aqui ao nosso live. Vou-me procurar focar um bocadinho na parte, como te disse, na parte mais de análise ao jogo do adversário, mas também se ouvir aqui, se surgir alguma questão das pessoas que nos estão a ouvir, claro que irei colocar. Primeiro, vou-te colocar a primeira pergunta da praxe, como é óbvio, para pessoas que também não te conhecem tão bem. Como é que começou aqui o teu percurso, aqui no futebol? Falares aqui um pouquinho sobre ti também para dar início aqui à nossa conversa. Ok. Antes de mais, quero agradecer o facto de teres lembrado de me convidar para esta iniciativa. Ahm, para mim é uma honra, porque as pessoas também não sabem, mas tu foste meu aluno nas aulas de Educação Física na Escola de Mestres do Porto. E se calhar nessa altura nunca pensarias que irias seguir o rumo que seguiste. E agora tens 5 mil seguidores no Instagram. É um dado assinalável para quem começou do zero e batalhaste muito para conseguir o teu espaço. Por isso também elogiar esse teu percurso e dar-te os parabéns porque é mérito teu. Em relação ao meu percurso, começou sensivelmente em 2005, creio eu, no Infesta, nos infantis. Pronto, fui escalando os escalões, não é? Fui subindo na cadeia da formação. Sempre foi uma filosofia que eu tive, que acho que todos os treinadores devem passar por todos os escalões da formação para vivenciarem coisas diferentes. Foi o que eu tentei fazer. Não da forma ideal como eu idealizei, que queria passar 2 anos em cada escalão para atingir, antes de chegar aos séniores e depois chegar aos séniores com uma idade já 32, 33, para aí sim poder me estabilizar nesse escalão. Pronto, passei por vários clubes também a nível sénior como treinador adjunto, mais recentemente a Alverca, a Vitória de Setúbal, o Benfica de Castelo Branco como treinador principal. Tive também 2 experiências no estrangeiro, nos Emirados e na Tailândia, ambos em segundas divisões. E pronto, resumindo assim, passei pelo Mafra também, fomos campeões nacionais com o Mafra. E também na formação, o ponto mais alto foi a minha passagem pelo Boa Vista. Ok. Um, Também esqueci também de referir isso, é verdade, ou como o Mauro disse, começou tudo também, antes também de. Fui aluno do Mauro, foi ele que me trouxe para o futebol no Sousense, no Sub-19, e também não custa dizer isto, também é verdade, e ele sabe bem isso. O convite a iniciar neste projeto tinha que ser também ser ele o primeiro, e ele não está aqui, não deixa mentir, disse: começa terça-feira, gostaria que terça ou quinta que fosses tu o primeiro na terça-feira a começar, e por isso também estou agradecido, porque foi onde tudo começou e foste basicamente o que me empurraste para a análise, e naquela altura eu não queria, por isso também fica aqui o meu agradecimento. Mas antes também de passar para a análise, fala-me também um pouco as diferenças, sem ser da análise, de estar no estrangeiro e estar aqui em Portugal. Só assim para as pessoas também perceberem um Eu, pouco. eu tive em contextos totalmente diferentes. Portanto, eu tive num país que era extremamente, onde a liberdade era constante, e tive num país onde as restrições são muito grandes. Não tão grandes como na Arábia Saudita, mas vivi num Emirado em que as limitações e as regras são muito semelhantes às regras da Arábia Saudita. Há um bocadinho mais de abertura, mas é muito fechado ainda. E na Tailândia tive a viver uma vida normal, como se vive aqui, como estamos habituados a viver na Europa.
apenas num fuso horário diferente, com outras condições também diferentes a nível de trânsito, por exemplo, é muito mais intenso, muito mais caótico do que cá. E a nível do futebol, é certo que o nível não era tão. Não era, eu comparo tanto a segunda divisão da Tailândia, como a segunda divisão dos Emirados, o mais próximo do Campeonato de Portugal. Portanto, agora ou seja, será uma quarta divisão a nível nacional aqui. E naturalmente a qualidade dos jogadores lá, o conhecimento, o entendimento que eles têm sobre o jogo não é tão grande como os melhores jogadores do Campeonato de Portugal, como os jogadores da Liga 3 que nós temos cá, e portanto é um trabalho quase de base que nós temos ou tivemos que desenvolver nesses dois países. Ok. Tu, como treinador principal, também já tens experiências como treinador principal, como é que tu preparas a tua semana? Vamos imaginar que tens um jogo domingo e depois só tens jogo no próximo domingo. Como é que preparas a semana? Gostas de dar folga logo após o jogo de domingo, por exemplo, segunda-feira, ou só terça-feira? Como é que geres Eu, isso? na minha, e estamos aqui a discutir as minhas ideias, não é? Portanto, na Claro. minha ideia, na minha concepção, claro que fisiologicamente está cientificamente provado que é melhor treinar logo no dia a seguir e depois dar a folga, por exemplo, treinar na segunda-feira e dar a folga na terça, mas nós temos que analisar tudo, temos que analisar o campeonato em que estamos inseridos, a realidade em que estamos inseridos, as características do próprio campeonato, as características dos nossos jogadores e perceber se estamos numa zona ou seja, se nós estamos a trabalhar numa zona em que eles estão muito longe de casa e a questão da folga aqui prende-se mais com o ir a casa, principalmente no Campeonato de Portugal, que é a realidade em que eu estive agora mais recentemente. E portanto, nessa perspectiva, nós damos a folga na segunda-feira e fazemos o primeiro treino da semana na terça-feira à tarde. Portanto, começa por aí, começamos com a análise interna nesse dia, tendo tido o jogo ao domingo, e depois fazemos a semana normal, fazemos quarta-feira de manhã, quinta de manhã, sexta de manhã, sábado de manhã, por aí fora. Ok. Claro que isto aqui é as tuas ideias e é isso que estamos aqui a debater. Passando para a parte da análise, Mauro, qual é a importância para ti do adversário, da análise do adversário? Eu gosto sempre de me focar mais na minha equipa, nos comportamentos que a minha equipa tem que desenvolver para chegar àquilo para cumprir com o nosso projeto, com a nossa ideia de jogo. Claro que é muito importante, considero que a análise do adversário é muito importante, nós temos que perceber quais é que são os pontos fortes do adversário, quais é que são os pontos fracos, onde é que os podemos agredir, onde é que podemos explorar as debilidades deles, se é na transição, se é na organização, na bola parada, que zonas é que eles deixam, para nós podermos atacar, parada ofensiva deles, que jogadores, que referências é que eles têm. Pronto, tudo isso é importante, tudo isso é fundamental. Eu não gosto de fragmentar as coisas, mas eu percebo que na maior parte das vezes seja mais fácil fragmentar para se perceber melhor, não é? Mas para mim é muito difícil essa fragmentação. Tanto que eu só passo, ou seja, eu começo a ver o adversário logo depois do nosso jogo, quando tiver acesso, porque sabes que no Campeonato de Portugal só tens o jogo do Instat por volta de terça-feira, não é? E às vezes mais. E não conseguindo arranjar esse jogo, não consigo ver logo. Mas mal acaba o nosso jogo, investi numa câmara de filmar, tenho tripé, portanto tive que mexer nesse sentido e vejo o jogo logo no dia. Portanto, tenho alguns colegas que precisam de um tempo para, para acalmar, mas eu gosto de ver o jogo, chego a casa, janto e vejo logo o jogo nessa noite. E depois, em relação ao adversário que me perguntaste, só começo a passar a informação
à quinta-feira. Ou Vamos seja, chegar, vamos chegar a esse ponto ainda, ok, aqui na questão. Isso é importante o que tu disseste aqui, que referiste, que eu também já passei com alguns treinadores. Há treinadores que gostam de fazer essa separação. Imagina, o jogo acaba domingo, começar a ver, por exemplo, só segunda ou terça, já apanhei. E é importante também perceber como é que cada treinador, neste caso, como é que funciona em termos de. Porque eu gosto logo de também ver o jogo, sei que sou analista, mas já apanhei treinadores que eu ia passar informação e eles dizem: não me falas isto ainda hoje, que hoje não estou com o jogo, ou de ontem, ou o jogo ainda dois, ok? Por isso foi importante perceber isso. Em atenção que termos de. eu também não gosto que me passem informação logo a seguir ao jogo. Ou seja, acabou o jogo, para mim, não quero que ninguém fale comigo sobre o jogo que passou. Tenho que deixar ali passar algum tempo para conseguir falar, ou para ter abertura para falar sobre o jogo. Mas eu sinto necessidade de ver o jogo nesse dia. Ok. Assim, por algo, sem grande detalhe, mas para ver Sozinho? sozinho, sozinho. Ok. Em termos de analistas, quantos é que tu tens a trabalhar neste momento contigo e quantos é que tu achas que era o adequado para o trabalho que tu achas que deviam desempenhar no clube? E se forem mais que um, como é que tu dividias isso? Pois. Essa pergunta é muito complexa porque, porque sabes que nós no Campeonato de Portugal ou mesmo na Liga 3, portanto, na Liga 3 eu tive no Vitória e inicialmente era um analista, mas depois ele sentiu-se a necessidade de trazer mais um Sim, para auxiliar, ou seja, ficou uma espécie de responsável, o treinador principal dos analistas, não é? E sim. portanto eles sentiram essa necessidade, porque têm muito trabalho com o vídeo, com os cortes, etc. E depois tudo depende também daquilo que o treinador principal quer ou não. O treinador principal pode querer muito vídeo ou pode querer não ter vídeo nenhum, como eu já trabalhei com o treinador principal, e por isso é que eu te falei na questão do nível competitivo e do momento da época até em que tu entras num clube. Uh, o treinador principal pode entender que não quer vídeo, porque acha que o vídeo não vai acrescentar nada naquele momento. Eu entrei numa fase muito difícil em Castelo Branco, fiz sempre vídeo, fiz sempre vídeo, mas fomos reduzindo, fui logo percebendo que tínhamos que reduzir a informação, Ok, logo desde o início. Mas respondendo à tua pergunta, acho que quantos mais olhos, melhor. Quantos mais olhos, melhor, mas temos que também perceber que cada pessoa tem que perceber a sua função. Cada pessoa que trabalha à volta da estrutura do futebol ou numa equipa técnica tem que perceber qual é que é exatamente a sua função. E o problema de ter, por exemplo, eu diria mais que quatro, e estamos a falar aqui, eu não sei como é que funciona o departamento das equipas a nível da análise. Não sei quantos é que tem, mas creio que 4 seria um bom número, até porque tens de ter alguém a ver o jogo de cima, tens de ter alguém a filmar, só a filmar, alguém a ver o jogo e em contato com a equipa técnica e depois perceber como é que se distribui as funções para que o trabalho seja fluido. Mas nós no Benfica Castelo Branco, só para tu teres uma noção, quem faz a análise interna, ou seja, nós dividíamos desta forma, quem fazia a análise interna da equipa, ou seja, a nossa própria equipa era eu, e quem fazia a análise do adversário era o treinador que estava comigo, o treinador adjunto, que se debruçava mais sobre essa função. Portanto, nós não tínhamos nenhum analista. Então na Éramos equipa técnica, quantos é que são? nós éramos três na época passada. Era eu, o treinador adjunto e o treinador do guarda-redes. Ok, então, mas vamos então imaginar que tinhas um analista, Sim. tu, na hora de analisar o adversário, tu colocavas a tarefa do analista fazer a organização ofensiva, ou também punhas o teu treinador adjunto, se tivesse só um analista, a dividir tarefas com ele. Por exemplo, o analista, bom, organização ofensiva e defensiva, por exemplo, e o teu treinador adjunto, esquemas táticos. Se tivesses um analista, fazias com que ele fizesse tudo sozinho,
ou pegavas no adjunto para ele o ajudar em certos aspectos do É assim, adversário? neste contexto, imagina que amanhã regresso a Castelo Branco e começo a trabalhar lá. Tenho que ver primeiro quais é que são as condições que me dão para poder convidar as pessoas para virem trabalhar comigo. E quantas pessoas é que posso fazer? Porque idealmente eu também queria ter uma equipa técnica mais Mais vasta, alargado. só que por uma questão de orçamento não é possível. E, por exemplo, o António que estava comigo, que era o treinador adjunto, foi para Oliveirense. Agora tenho que arranjar outra pessoa e a pessoa que eu tinha em mente também vai começar como treinador principal no Cerveira, que é o David Cruz, e portanto isto tudo mexe muito com os orçamentos. Respondendo à tua pergunta, claro que se puder haver uma divisão, se puder haver, ou seja, se eu tiver esse analista que seja presente, que esteja sempre presente, porque o que eu estou a tentar negociar neste momento é termos um analista que não vai sempre, ou seja, que é ali da zona de Castelo Branco, mas que não vai sempre. Claro. E isto não é o ideal, não é? Claro que não é o ideal. Mas temos que olhar esse, e por isso é que eu bato muito nessa tecla da questão do orçamento, que é fundamental. Mas havendo essa possibilidade de divisão de tarefas, claro que sim, claro que o treinador adjunto, o treinador principal supervisiona tudo, não é? Tu se fores analista da equipa onde eu estou a trabalhar, tens que me apresentar o teu trabalho. Fazes o teu trabalho, analisas a equipa, vamos supor, falaste na análise do adversário, certo? Uhum. Pronto. Sim. Analisas o adversário, envias-me, quando tiveres a análise pronta antes de quinta-feira, envias-me a análise do adversário ou mostras-me à quarta-feira, por exemplo, no balneário, eu vejo, falamos, digo, olha, se calhar acho melhor tirares isto, se calhar acho melhor acrescentares este lance que eu vi que tu não colocaste, e depois, por uma questão de apresentação, perceber, ok, para não ser tão massacrante, dividimos isto desta forma, apresentas tu a organização ofensiva e as transições à quinta-feira e o treinador adjunto, por exemplo, com intervenção também minha, ao sábado poderá eventualmente apresentar as bolas paradas, ou sexta-feira. Fizemos de várias formas para tentar encontrar qual a melhor forma e chegou ao fim e não te consigo dizer qual é que foi a melhor forma. Portanto, nós Ok. começámos por apresentar o adversário à quinta-feira, mas depois começámos a apresentar ao sábado tudo. Ou seja, nós partíamos quinta e sábado. E chegámos a partir também quinta, sexta e sábado. Mas depois optámos numa fase crucial da época que era melhor ao sábado apresentar tudo de uma forma muito mais reduzida. Ok. Então, vamos supor que tens o analista também na tua equipa técnica e ele faz a análise do adversário. Sim. Tu vês o adversário ou só vês consoante o trabalho que ele te apresenta? Não, eu vejo sempre o adversário, eu vejo os jogos todos, eu vejo tudo, fico com a minha ideia e depois pode o analista ter no seu trabalho despertar a minha atenção para algo que eu não tenha visto. Não sou daquele tipo de pessoas ou de treinadores que diz não, fazes assim, 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 assim. Não. Dou algumas diretrizes, digo o que é que quero, mas tu és livre de fazer o teu trabalho. Tu apresentas como queres, desde mostrando antes, não é? E a partir do momento que eu digo ok, apresentas à vontade. Agora, eu tenho que ver sempre os jogos todos para poder ter a minha ideia sobre como é que o adversário joga. Ok, isso é bom. Diz-me, quando pões o teu analista a fazer o relatório, tu pedes que ele faça em vídeo, em escrito, ambas, ou tens outro tipo de análise que gostas que ele foque? Por exemplo, estatística ou tipo de análise? Vídeo. Vídeo para mim é mais fácil, é mais útil. Claro que hoje em dia tu tens o Instat e tens toda a informação estatística ali disponível e mais alguma. Os relatórios do Instat são coisas
informação interminável. E tem um problema que é, se tu não és capaz de selecionar a informação corretamente, tu vais olhar para aquilo e não vais perceber nada do que ali está. Tu tens de perceber o que é que para onde é que tu queres olhar e depois, ok, a partir daí, queremos ver os cruzamentos, queremos ver por que lado é que eles atacam mais, de que lado é que há mais cruzamentos, de que zona é que eles rematam mais, ok, muito bom, muito bem, isso é útil no estado de facto. Agora, há ali muita questão dos passes, por exemplo, que são tão fiáveis, na minha opinião, quanto possam parecer. Ok. Indo agora um pouco para as bolas paradas. Tu tens lances estudados para todos os jogos padrão? Ou se também és daqueles treinadores que gosta de todos os jogos apresentar pelo menos um lance diferente daqueles para tentar surpreender o adversário? Sim, eu acho que todos os treinadores têm uma bateria de exercícios de bolas paradas, não só na bola parada, mas ficando na bola parada, uma bateria de exercícios muito grande e muitas jogadas combinadas, estudadas, com bloqueios, sem bloqueios, curtos, longos, abertos, fechados, o que quiseres. Agora, a questão é que por vezes o jogador, e volto outra vez aqui, ao momento em que tu entras na equipa, eu tenho que falar da experiência que tive, não é? Claro. Eu entrei numa equipa que estava muito, muito fragilizada e estava sem crença nenhuma. E tentei mudar logo tudo. Eu disse, bem, eu sempre tive esta filosofia. E o Mr. Vitor Oliveira dizia isto, se é para morrer, que seja com as nossas ideias. Então o que eu cheguei quando fiz foi, eu mudei tudo. Mudei tudo, pus tudo à minha imagem. Perdemos 3-0. Tudo bem. Não interessa. Seguimos o caminho e depois os resultados foram aparecendo. Porque se não tivesse transgredido naquela altura, acredito que não teríamos atingido os resultados que atingimos no fim. E, portanto, creio que temos muitas jogadas, só que como a equipa não estava crente, não confiava, não tinha coragem de assumir nos jogos. Ou quando fazia as jogadas era mais por medo, por receio, e quando tu vais fazer uma jogada estudada por receio, ou porque o primeiro passo sai mal, o segundo já sai pior, o terceiro já dá uma transição para eles e o quarto toque já está na nossa baliza. E pronto, a partir do momento que nós percebemos que isso não dava resultado, cortamos com isso, porque não vale a pena estarmos a insistir numa coisa que não resulta. Ok. Na bolas paradas defensivas, como é que procuras marcação à zona, marcação individual só, marcação mista? E outra questão aqui dentro, tu dás liberdade ao teu guarda-redes de decidir se quer alguém ao primeiro posto ou não? Como é que Sim, procuras em fazer isso? relação, em relação ao guarda-redes, eu falo sempre com eles, a perceber o que é que eles, e com eles e com o treinador de guarda-redes, no caso também, a perceber como é que eles se sentem mais confortáveis, ou como é que o guarda-redes que vai jogar se sente mais confortável. A partir desse feedback, percebemos, ok, ele não quer um jogador no primeiro posto, ou quer um jogador no segundo posto, porque há tudo, há guarda-redes que se sentem mais confortáveis de uma forma e de outra. Claro. Eu, na minha opinião, falando no geral, entendo que o ideal é fazer uma marcação mista. Mas cada vez mais, ou seja, eu antes pensava muito mais à zona, a defender à zona. Mas a responsabilidade individual na zona é tremenda. Falha-te um jogador, já foste. E portanto, cada vez mais me aproximo mais da marcação individual. Comecei com dois na marcação individual e o resto à zona, mas cheguei a ter, em jogos, por exemplo, contra o Idenhense e contra o Oleiros, cheguei a ter três jogadores a marcar individual. Mas não descuro também a possibilidade de fazer uma marcação mista pura, digamos assim, mista pura, com 5 jogadores à zona e 5 a marcar individual. Não descuro essa possibilidade. Tudo depende, tudo depende dos jogadores que nós temos, da estatura que eles têm, da agressividade que eles apresentam nos duelos aéreos, e nessas capacidades todas que têm que ter para se defender
à zona. Então isto pode mudar também a tua ideia consoante o adversário. Imagina, aquele adversário tem jogadores mais altos ou mais fortes no jogo aéreo e tu podes mudar isso consoante, imagina, no jogo anterior, vamos supor que tens 3 e no outro por ter, podes colocar já 4. Isso pode variar de jogo para jogo? Claramente, sim, claramente. O Idenhense, por exemplo, tinha uma equipa muito alta, o Oleiros também, e nós nesses jogos defendemos marcámos com 3 e ponderámos marcar com o quarto, e num lance em que estávamos a marcar com 3 num canto, em Oleiros, foi na fase decisiva da manutenção, ou seja, optámos por não marcar aquele jogador, foi uma decisão da equipa técnica, optámos por não marcar aquele jogador, é o jogador que faz o 1-0 para eles lá em Oleiros. Depois conseguimos virar, mas pronto, optámos e falhámos nesse aspecto também como equipa técnica, porque acontece a todos. Ok, muito interessante perceber essas alterações e no meu entender como análise importante, como é que neste caso tu podes alterar consoante as bolas paradas defensivas consoante o Certo. adversário. Porque E eu eu há apanhei bocado, muitos que não alteravam. sim. Sim, deixa-me só dizer que não é Força. só, eu falei da altura há bocado, não é? Da estatura. Não é só a estatura que é determinante, não é? Porque recordo-me também que havia um jogador do Aleiros, que era o Diogo Nascimento, um central, que era dos mais altos da equipa e que nós não marcámos individualmente, porque sabíamos para que zona é que ele ia. E se ele ia sempre para aquela zona, não tínhamos interesse em marcá-lo, Ok. porque o jogador daquela zona ficava responsável por ele, digamos assim. Portanto, não é Ok. só uma questão de estatura. Ok. Última pergunta de termos de bolas paradas defensivas ou ofensivas, esquemas táticos. Quando estás no treino, no dia do treino das bolas paradas, tu dás liberdade aos teus jogadores de darem a opinião de certos movimentos? Ou, Mister, eu acho que podemos fazer assim, ou és daqueles treinadores que não é assim e queres seguir este caminho? Eu dou essa liberdade até certo ponto. Quando vejo que aquilo começa ali a dar muita discussão, é como eu quero e pronto. Porque se for, por exemplo, um jogador a dizer, acho que, como aconteceu, acho que temos mais, eu ataco melhor a bola se ela vier aberta. Ou seja, se vier a fugir do guarda-redes. E eu disse, ok, então vamos experimentar. Experimentámos e deu o golo no treino. Ok, vamos fazer assim. Nesta situação, neste sinal, bates aberto e este jogador aparece nesta zona a cabecear. Portanto, se for nesse sentido, tudo bem. Até porque eu não considero que seja positivo uma liderança só de imposição. Não considero. Respeito quem, Claro. quem, quem é assim, porque há espaço para todos no mercado, mas não. Mas para mim é muito mais à base do diálogo, é muito mais à base da empatia, que acho que as coisas funcionam muito, muito melhor. Também lembrei-me aqui também de uma outra questão também das bolas paradas que estou a achar interessante. Em termos de bolas paradas ofensivas, tens sempre um outro, se tens algum sítio específico que gostas de atacar mais. Com a certeza, todos os treinadores, por norma, com quem trabalhei, tinham ali um sítio que procuram explorar mais, depois têm as suas alternativas. Quais é que são os espaços que gostas mais de aproveitar em bolas paradas ofensivas? Uh, a zona que eu E mais sem gosto de desvendar muito, explorar. sem desvendar assim muito, assim Não só. tenho problemas nenhums, até porque isto muda consoante as equipas que tu tens e consoante os jogadores que tu tens, como falámos há pouco. A zona que eu mais gosto e que acho que dão os golos mais bonitos é a entrada da área. A zona do penalti e a entrada da área. Para isso é preciso haver ali alguma movimentação, haver jogadores a sair do primeiro poste para levar marcação, para arrastar. Portanto, temos muitas jogadas nesse sentido de ir a uma zona, ou seja, da bola entrar numa zona, mas sabemos que ela não é naquela zona que vamos criar perigo. Ok. Mas isto é muito complexo porque todos os jogadores têm que saber o que é que vão fazer. E na maior parte das situações, ou o jogador, porque o jogador, falaste do treino da bola parada há bocado, o jogador nesse treino, a preocupação dele é se vai jogar ou se não vai jogar. E isso já foi, É ou verdade. já foi, ou já foi dito, anteriormente, porque já treinámos
na quinta-feira eles já ficaram com umas luzes, ou então quando fazem a bola parada já tivemos a treinar estratégia antes, então já sabem quem é que vai jogar e pronto, e depois desligam, mas não é um treino em que é como aos outros. Eu costumo dizer que é um treino como aos outros e o treino só acaba, ou seja, a equipa só está definida a partir do momento que o treino acabou e que não houve problemas e que os jogadores souberam estar até ao fim, e porque senão altera-se, tem que alterar, e chegou a acontecer esta época que tive que alterar num treino de sábado, porque houve um jogador que eu não gostei do seu desempenho nesse treino e tivemos que alterar. Ok. Saindo agora um pouco das bolas paradas, tu já abordaste este tema um bocadinho já hoje na conversa. Eu gostaria que me dissesses como é que tu apresentas, que dias da semana é que apresentas a informação aos jogadores, se apresentas tudo junto ou se divides. E mesmo que tu fazes agora, ou que fizeste no Benfica Castelo Branco, se é aquilo que gostavas de fazer, ou se alteras por consoante, por exemplo, os treinos ou os jogos. Uhum. Como eu te estava a dizer, nós apresentávamos, ou seja, começámos por apresentar a análise interna à terça-feira à tarde, a organização e as transições do adversário à quinta-feira e os esquemas táticos ao sábado. E isto para mim era o ideal, ou seja, quando comecei a época no Castelo Branco, em dezembro, isto para mim era o ideal. Porque se pudesse até partia mais informações, ou seja, informações mais curtas, mais precisas, e o jogador a não ter que assimilar tanta informação de uma só vez. Mas depois comecei a perceber que aquilo não estava a resultar, ou seja, os jogadores acabava por ser muita informação, porque o vídeo do adversário de organização e transições tinha à volta de 8 minutos, e depois o de esquemas táticos tinha 3, 4 minutos, e se pondo aquilo tudo junto, como eu te disse agora, daria à volta dos 12 minutos, não é? E nós, no fim, começámos a fazer vídeos de 8 minutos com tudo, 7 minutos com tudo. Mas também porquê? Porque no Campeonato de Portugal as equipas, ou seja, isto não é desprimor nenhum com os jogadores que lá estão, é simplesmente com a criação da Liga 3, os melhores jogadores foram para a Liga 3. Não estou a dizer nenhuma barbaridade. E pronto, isto aqui acaba por influenciar todo o trabalho que se possa fazer, não é? Ok. E já disseste como é que distribuis isso e como é que tu gostavas de distribuir a apresentação do adversário à tua equipa. E depois quem faz essa tarefa és tu ou delegas para um adjunto teu? Em relação, A apresentação do adversário em vídeo, és tu que apresentas ou é um adjunto teu? não, em relação ao adversário, quem apresentava era o adjunto. E porquê? Por uma questão de divisão de tarefas, porque eu, como treinador principal, não conseguia fazer, ou seja, eu via o jogo do adversário, mas não conseguia estar ali a cortar. E como uma vez que ele tem o trabalho de cortar e de analisar, simplesmente fazíamos, ok, eu dizia-lhe assim, fazes assim, apresentas a organização, os momentos de organização ofensiva, depois a transição defensiva, depois a organização defensiva, depois a transição ofensiva e depois, no fim, apresentas os esquemas táticos. E depois um ou outro vídeo com uma mensagem que eu queira transmitir nessa semana também, mas atribuo-lhe, nesse momento, é dele. Ou seja, ele intervém, só se eu vir que é alguma coisa com que eu não concordo, mas isso não chegou a acontecer nunca, porque nós alinhávamos sempre, ou seja, ele mostrava-me, mandava-me o vídeo, eu via o vídeo, analisava e depois ou dizia, mas foram raras as vezes também, altera isto, corta isto, acrescenta isto, mas foram raras as vezes porque nós conseguíamos articular muito bem o trabalho. Ok. Em termos do relatório, procuras, antes de apresentar à tua equipa o que é que o adversário faz, ter uma reunião, neste caso semanal, com a tua equipa técnica, para debaterem
os pontos fortes do adversário, as fragilidades? Se sim, qual é o dia da semana que faz essa reunião? Um dia antes de apresentares o relatório do adversário aos jogadores, ou 2 dias, 3 dias antes? Como é que procuras dividir isso? Tu falas em relatório, Em falas, vídeo, da equipa adversária. Tu preparas ok, a o relatório análise. em vídeo. Se tens alguma reunião semanal para debater esses aspectos com a tua equipa técnica. Não, não tínhamos porque nós morávamos juntos, portanto as reuniões não eram semanais, eram diárias. Às vezes eu ia ao quarto do António, o António vinha ao meu quarto, com os guarda-redes igual, portanto não tínhamos essa necessidade. Sim. Passávamos muito tempo em casa, a analisar o adversário, a própria equipa, portanto, tirando o tempo que estávamos no estádio, estávamos em casa a trabalhar também, porque o nosso trabalho é praticamente 24 horas. Pois Portanto, aí é não. diferente. Viviam juntos e isso ajudava um pouco a não ter uma reunião Sim, semanal. agora no caso de, percebo a tua questão, no caso de não estarmos a morar juntos, claro que temos que ter, se queremos atingir objetivos altos, temos que passar algum tempo a mais a falar sobre aquilo que é o jogo e o treino e a análise. Agora ali nós almoçávamos juntos, jantávamos juntos, Sim, morávamos juntos, portanto, todos os é dias, diferente. a qualquer hora nós estávamos se surgisse alguma questão, eles perguntavam: "Mano, o que é que achas disto? O que é que queres? Metemos um bloqueio, não metemos um bloqueio, eles fazem bloqueio, como é que vamos lidar com o bloqueio?" Portanto, estávamos sempre a falar de futebol. Sim, aí é diferente. Ver todos juntos, por isso não havia a necessidade de fazer uma reunião semanal, tinham uma reunião diária. Claro. Ok. Diz-me uma coisa, em termos, quando estavas a apresentar o relatório aos jogadores, tu focavas a análise individual de algum jogador específico ou é algo que nem te debatias quando estavas a falar com os jogadores? De um outro Hum, jogador que tinha alguma preponderância, tu referias isso ou é algo que a análise individual não Refiro, puxavas sim, muito? refiro que é o ponto, por exemplo, é o ponto mais forte, mas não digo mais que isto. Digo que, atenção, por exemplo, no caso do Oleiros, eles tinham um jogador que era muito rápido, que era o Yemi. Atenção, que é um jogador com uma explosão muito grande, já nos fez golo, já nos tinha feito golo, aparece sempre ali naquela zona, procura acelerar, quando é que procurava acelerar, um, como é que ele também não era tão forte, não é? Que era de costas para a baliza, no caso. Mas sim, se referia isso como referia os jogadores, como referíamos os jogadores fortes na bola parada. Atenção, este aqui vai ser marcado individual, este aqui também. Aquele é alto, mas não vamos nos preocupar com ele porque, como falei anteriormente, sabemos para que zona é que ele vai e, portanto, era a base disso. Não tenho problema nenhum em dizer que este é o jogador mais. Até dizia o António tinha a responsabilidade de apresentar um onze provável no início da semana. Ou seja, Sim. no primeiro treino da semana, colocar no balneário qual é a estrutura e quais é que são os jogadores um, que vão jogar. E dizia para eles colocarem lá uma estrela nos jogadores de referência. Ok. Ok. Passando a parte agora da análise mais no dia de jogo, que Sim. função é que tu procuras dar ao teu analista no início do jogo? Procuras no aquecimento, desculpa, procuras que ele esteja contigo no aquecimento ou que esteja num local superior para estar a analisar um pouco o aquecimento do adversário? Como eu te disse, nós não tínhamos analista, tínhamos o rapaz Sim. que filmava os jogos. E o que ele fazia era, ele estava no aquecimento também, com o treinador adjunto, por uma questão de nós não termos mais ninguém para o auxiliar nesta função. No fundo era ele. Mas se tivesses um analista aí permanente, como é que tu procuravas fazer ele Procurava que ele estivesse logo no aquecimento, com foco no aquecimento da equipa adversária. para ver se houve alguma Porque, alteração? porque eu, porque eu sim, por vezes, quando eu sentia essa necessidade, ia ver eu o aquecimento, ia mais cedo para dentro e ficava no banco ou numa posição mais alta a ver o aquecimento. Então, vamos outra vez
supor que tinhas o analista como tu idealizas a tua equipa técnica, no intervalo procuravas que ele viesse cá em baixo, passar alguma informação, é algo que para ti não é muito relevante, o analista Ou, passar-te informação lá de cima e no intervalo vir ter contigo para trocarem algumas ideias com a equipa técnica. havendo essa possibilidade, sim, claro que sim. Claro que. E cortes de vídeo, ligas muito a isso de ele estar lá em cima a ver, passar informação para o teu adjunto e fazer ali um outro corte de vídeo, uma edição para te mostrar. E se tu achares necessário mostrares um outro aos teus jogadores, ou achas que isso também não gostas de perder tempo com isso, Não, com essa parte da análise? eu acho que tendo essa possibilidade, por exemplo, não olho para o vídeo como olho para o Instat. Eu olho para o vídeo, dou muita relevância ao vídeo. E porquê? Porque o jogador tem que ver os seus comportamentos, aquilo que está a fazer. E eu acho que eles melhoram, tanto que eu lhes dizia nas análises, tanto interna como externa, isto aqui não é um apontar de dedo, isto aqui é para nós crescermos todos. E nós vamos ser melhores se nos virmos em ação. Porque o jogador às vezes está no campo e não tem a A noção percepção. real, a percepção real daquilo que fez ou daquilo que aconteceu. Um, e portanto, respondendo à tua pergunta, havendo essa possibilidade, claro que sim, claro que. Agora, se é o analista a descer, se é o analista a enviar ao adjunto e o adjunto a filtrar, porque também acho que é importante, e tu sabes, deves saber disso, não é? Vocês veem muita coisa, não é? Vocês veem muita Sim, coisa claro. e querem passar tudo. E é tudo relevante. E todas as informações que vocês veem são relevantes. Contudo, nem tudo pode ser, nem pode, ou seja, há algumas coisas que podem não ser tão relevantes para o treinador naquele momento. Ou seja, pode não ser importante corrigir um comportamento que não seja grave, que o treinador entenda que aquele comportamento não é grave para aquele momento, para aquele jogo, mas depois, na terça-feira, é importante falar desse momento, não é? Sim, sim. E aí, tendo essa informação, já poupas trabalho também, no meu caso, né, ao treinador, que era eu que fazia a análise, que não tinha, ou seja, iria ver o jogo na mesma, mas já sabia o que é que ia, de que é que ia à procura. Ok. Já estamos com mais de 40 minutos aqui de conversa. Tem aqui, também para não alongar isto muito mais também para ti, tem aqui uma questão, uma última questão, se alguém aí quiser fazer depois uma questão ao Mauro, também está à vontade, que é, como tens já uma vasta experiência, quer em divisões, eu comecei contigo no Sousense, mas sei que começaste, já estiveste no Boa Vista e no Mafra e noutras equipas, gostaria que só falasse um pouco da diferença em termos de análise, desde o Sousense, onde eu estava contigo, até passaste pela Liga 3 no Vitória de Setúbal, depois agora no Campeonato de Portugal, mas também lá fora nas duas experiências que tiveste no estrangeiro. Qual é a diferença, a grande diferença que foi em termos de análise nestas divisões todas que tiveste? Mas a diferença focada em quê? Focada Na análise, a análise do adversário. Qual é que foi a ora grande bem, diferença em termos de os meios de certeza que foram diferentes, certeza que tiveste mais acesso a ok, coisas que, por ok. exemplo, agora não tens. Há muito essa ideia de quando vamos para fora temos condições fantásticas. Sim, é por isso que eu. Há muito essa ideia. Mas quem fazia a análise lá fora era eu. Era eu. Ou seja, eu fazia a análise do adversário e fazia a análise da própria equipa, tanto na Tailândia como nos Emirados. A única coisa que eles faziam lá nos Emirados era filmar o jogo e cortar o jogo. Ou seja, era uma coisa, mas cortavam baseados em quê? Eu perguntava, mas estão a cortar, porque é que começam o corte aqui e não começam 2 segundos mais tarde? Porque aqui houve uma perda de bola e vocês não filmaram esta perda de bola? Não, mas tinham filmado, só que não cortaram porque acharam que era a partir dali que era importante. E portanto, aí ou seja, lá fora era eu que fazia a análise. Tanto como aqui, os únicos sítios onde não fiz a análise e em que o departamento de análise de facto era um analista muito bom no Alverca, João Gil, trabalhava muito bem, trabalha. E de facto aí foi o ponto mais alto, digamos assim, no que eu convivi
com alguém. O João é muito competente, e não trabalhava com grandes recursos no Alverca. Trabalhava com iMovie, trabalhava com PowerPoints, portanto, eu acho que nós com pouca coisa conseguimos fazer grandes trabalhos. E esse é um exemplo, no teu caso também, de certeza que não tens os melhores softwares, digo eu, não tens os melhores softwares até porque são muito caros, para quem não tem um clube a investir nessas ferramentas. Mas claro que se tiveres a possibilidade de ter essas ferramentas, eu acho que é extremamente, eu acho que é extremamente produtivo, porque se tu souberes trabalhar com essas ferramentas, consegues passar a informação de uma forma muito mais clara. Ok. Também tiveste o privilégio de estar na Liga 3, uma competição muito, que eu acho que foi muito importante, na minha opinião, de ter sido criada. Estiveste lá como adjunto. Qual é que foi a grande diferença entre a Liga 3 e o Campeonato de Portugal? Porque conseguiste estar nos dois. Como eu te disse há pouco, os melhores jogadores do Campeonato de Portugal foram para jogadores e árbitros, mas os melhores jogadores do Campeonato de Portugal foram para a Liga 3 e, portanto, o futebol, ou seja, isto era uma questão que eu achava que tu me ias colocar. Um, o nível competitivo, o nível de jogo da Liga 3, na minha opinião, é muito superior ao do Campeonato de Portugal. Porque e isto influencia a análise, porque chegas a uma altura da análise que tu já não. Eu falava com o António, isto é verdade, é verdade. Ele dizia-me: eu estou cansado de ver estes jogos, é tudo igual. É a bola na frente e corre na ala, ou o ponta de lança forte a segurar e a dar seguimento na ala ou para o lateral. Era só isto. Os jogos do Campeonato de Portugal, pelo menos aquilo que nós apanhámos na fase de manutenção, era só isto: muita guerra, campos horríveis, sintéticos péssimos, e tudo isto influencia a forma como tu vais jogar. E eu entrei, e não tenho problemas nenhums em dizê-lo, não tenho problemas nenhums em dizê-lo. Entrei com uma ideia de, ok, vamos jogar, vamos ser a jogar, a partir do guarda-redes, vamos jogar pelos centrais, futebol de toque, de progressão, variar de um corredor para o outro, a bola a passar pelo corredor central só de passagem, vamos ter jogo interior também, mas depois comecei logo a perceber que não dava, temos que ser muito mais objetivos, porque as condições que nós temos não são para jogar aquele jogo. E na Liga 3, só um facto, que é o facto de ser tudo relva, e já É influencia verdade. muita coisa. Só isso já influencia muito da qualidade do jogo. E portanto, olha, nós temos que lutar com as armas que temos, mas é bom que também que se saiba, e as pessoas de certeza que sabem que há muitos treinadores com qualidade que estão nas divisões inferiores, e muito fazem com as condições de trabalho que têm. Sim, e eu coloquei-te esta questão também, porque tu, numa mesma época, se também estiver enganado, corrijo-me, estavas na Liga 3, mas adjunto e passaste mesmo nessa época, na segunda metade da época, não é? Se não estou em erro, um bocadinho mais para a Sim, frente, passaste para o Campeonato de Portugal e tu vivenciaste só na mesma época e esses dois escalões logo estes dois no primeiro contextos, ano da sim, Liga 3. sim. E é por isso Não, que estava a colocar essa questão. ou seja, tu sabes perfeitamente que uma das minhas ambições, a minha maior ambição no futebol, era ter esta experiência como treinador principal, porque já andava há algum tempo a perseguir esse objetivo. Um, eu entrei no Vitória com o Mister Tony Pereira, as coisas, pronto, não correram bem, ele decidiu que tinha que sair, e falou connosco, disse para nós continuarmos, porque pronto, não temos as mesmas condições de vida, digamos assim, uns dos outros. E optámos por ficar por uma questão de estabilidade a nível de currículo também, e financeira, porque se tu estás sempre a trocar de um clube para o outro, também não é bom para ti. E se nós saíssemos, ficávamos sem trabalhar. Portanto foi o que aconteceu, foi a decisão que nós tomámos,
depois de o ouvir, porque se ele tivesse dito, não, eu quero que vocês saiam comigo, eu pelo menos saía. Agora não foi o caso. Surgindo depois a oportunidade para assumir uma equipa, não pensei duas vezes, não pensei duas vezes. Foi um bocado uma atitude kamikaze, de facto, porque estava bem, estava bem a nível financeiro, foi igual, não fui ganhar mais, era adjunto na Liga 3, não fui ganhar mais, fui ganhar exatamente, negociei para ir ganhar exatamente o que estava a ganhar na Liga 3 e ter a responsabilidade de liderar uma equipa De assumir. e de lutar pela manutenção. Portanto, foi um desgaste muito grande, mas acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena. Correu muito bem, o objetivo foi alcançado e pronto, agora é aguardar e esperar para ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Ok. Em termos de questões, já terminei. Também agora aqui uma questão em termos de se o teu futuro já está, já deste aqui um bocadinho um toque, já está resolvido, se ainda estás, já, para as pessoas também já saberem se vais continuar, se não vais, estás à espera de alguma coisa, de Ainda contactos. não está 100% definido. Estou a aguardar para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer dos lados de Castelo Branco, porque o futebol não está fácil para ninguém. Para estas questões financeiras que não são por causa da guerra da Ucrânia, do Covid, houve muitos problemas a nível financeiro. Os clubes não têm patrocínios, não têm ajudas externas e neste momento estou exatamente como estava quando saí de Castelo Branco no dia 8 de maio, que foi um interesse verbal para que continue. Também o campeonato só começa em setembro, a pré-época começa em agosto, mas para trabalhar, para começar bem a pré-época, é preciso preparar, é preciso contratar jogadores, é preciso analisar o plantel. Portanto, o trabalho de casa está feito, eu já sei até exatamente, ficando lá, já sei exatamente os jogadores que quero contratar, já sei com quem é que quero contar. Portanto, isto aqui é assim, é aguardar para ver o que é que vai acontecer. Está aqui o Tiago Gomes também, está aqui a comentar. Se ele estiver interessado em ir para Castelo Branco, ele que me ligue. Uhum. Mas ele renovou agora com a Alverca, portanto, Já não não vai. parece que vá ter muito sucesso. Ok, vamos com mais 50 minutos de conversa. Se não houver nenhuma, não vejo aqui nenhuma questão assim que queiram, assim mais, devem ter ficado esclarecidos com as questões. Agradecer-te, Mauro, por teres aceito o meu convite e partilhares aqui, principalmente as tuas ideias de jogo e como tu olhas a parte da análise do adversário, para as pessoas também perceberem como é que se vê nessa realidade do Campeonato de Portugal e como foi também as tuas experiências, quer na Liga 3, quer lá fora. Agradecer-te, agradecer também às pessoas por terem estado presentes e ouvir o Mauro falar. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar. Não, agradecer-te simplesmente pelo convite, por teres escolhido a minha pessoa para ser a primeira pessoa a falar. Espero que esta tua iniciativa agora corra bem e que continues a ter sucesso também, continues a escalar aí continues na luta, porque isto é mesmo assim, é Mesmo continuar, assim, é ser persistente e quem tem esse tipo de atitude normalmente chega longe. E se não chegares ao patamar que tu queres, ficas bem contigo mesmo, porque deste o teu melhor. E acho que isso é o mais importante no meio disto tudo, é não olhar muito para aquilo que está ao nosso lado, porque às vezes vemos algumas injustiças, vemos, epá, aquele gajo foi para ali, está a treinar ali, teve uma oportunidade como treinador principal de Liga 3, eu ando aqui a treinar e não sei o quê. Pá, foca-te na tua linha, olha para o teu caminho, vai na tua linha e depois se as coisas tiverem que acontecer, acontecem, se não tiverem que acontecer, era porque não tinham que acontecer e não e ficas tranquilo com aquilo que tu fazes porque deste o teu melhor e quando as coisas assim são, não há nada a apontar. isso é verdade. Pelo menos tentar, temos que tentar isso, para ficarmos, pelo menos eu mais.
mais descansado e tu Exatamente. também já me conheces, eu te conheço e à luta temos que ir, depois, se não dá, há coisas que Se a não bola, dependem de se a nós, bola bate no poste e entra, se a bola bate no poste e sai, isso depois já não depende. Ok, já agradecer-te tem. mais uma vez, agradecer às pessoas. Quinta-feira voltamos, irei lançar já amanhã o próximo convidado, mas para ser um pouco diferente vai ser um treinador guarda-redes de segunda liga, também para as pessoas que também já recebi vários comentários, pai, não chamas nenhum, sempre treinadores, irei então ter um treinador guarda-redes, falar um pouco como é que é a experiência dele na segunda liga como treinador de guarda-redes, como é que é a rotina dele e que meios tecnológicos utiliza para fazer a análise quer do seu guarda-redes, quer do guarda-redes adversário. Obrigado a todos, obrigado Mauro, até qualquer Ok, dia. obrigado eu. Tá? Um Vá, abraço, um abraço a abraço, um todos. abraço.